Então, eu tenho três tipos de soluções: isotônica, hipotônica e hipertônica, certo? Na isotônica, eu tenho a mesma concentração de soluto dentro e fora da minha célula. Na hipertônica, eu tenho maior concentração de soluto fora da minha célula. E na hipotônica, eu tenho maior concentração de soluto dentro da célula, tá? E a gente vai ter três tipos de respostas lá na célula animal. Quando submetida a uma solução ou um meio isotônico, o seu volume não se altera, porque a água está fluindo na mesma proporção, está entrando e saindo sem grandes alterações, já que tanto dentro quanto fora está igualado em relação à concentração de soluto. Já no meio hipotônico, onde eu tenho menor concentração de soluto fora da minha célula e maior concentração de soluto dentro da minha célula, eu estou enchendo, porque fora está menos concentrado e a osmose sempre parte do meio menos concentrado para o mais concentrado. Então, a minha célula vai encher e vai sofrer a lise, o rompimento, certo? E, por último, e não menos importante, a gente tem a solução hipertônica. Quando fora da minha célula eu tenho maior quantidade de soluto e dentro da minha célula, portanto, eu tenho menos soluto. Então, a minha água vai para o meio extracelular. Logo, a minha célula vai murchar, tá? Então, eu tenho três tipos de soluções e para cada solução a qual a célula animal é exposta, ela vai ter uma resposta, não alterando de volume, sofrendo a lise ou até mesmo murchando. Já na célula vegetal, a gente tem também respostas diferentes para cada solução, mas também resposta diferente em relação à célula animal. E isso vai se dar porque na célula vegetal a gente tem a presença da parede celular, estrutura que vai fazer com que a célula vegetal sobreviva a soluções hipertônicas e hipotônicas e ainda limite a entrada excessiva de água. Então, basicamente, quando colocada em soluções hipotônicas, as células vegetais, elas recebem água por osmose. Lembra? A água sempre vai do meio menos concentrado para o mais concentrado. Então, fora da minha célula vegetal, eu tenho menos concentração de soluto. E dentro dela, eu tenho mais concentração de soluto. Logo, o solvente, ou seja, a água, vai enchendo essa minha célula. Só que diferente da célula animal, ela não vai sofrer a lise, ela não vai romper, ela vai ficar túrgida, porque eu tenho uma parede. E essa parede me permite encher até um certo ponto e não até romper. E essa é a diferença, certo? E aí, lá na solução isotônica, quando eu tenho a mesma concentração de soluto dentro da minha célula e fora dela, eu não tenho uma concentração grande de água entrando na minha célula. E logo ela fica flácida. Por quê? O que vai acontecer com a célula vegetal é que a situação ideal para ela é ficar túrgida, porque ela precisa ficar com essa pressão, esse turgor que a gente chama, porque isso vai garantir a elas sustentação, elas vão estar túrgidas. Mas quando elas são colocadas em soluções isotônicas, ou seja, eu não tenho uma entrada de grande quantidade de água,
ela vai ficando flácida, certo? Então, na solução hipotônica, a célula vegetal ela fica túrgida. Já na solução isotônica, ela fica flácida, porque para ela a situação ideal é estar túrgida. Veja, ela não está perdendo água, ela apenas não está recebendo água em grande quantidade, por isso flácida, certo? Mas já lá na solução hipertônica, quando fora da minha célula eu tenho maior concentração de soluto e dentro da minha célula vegetal eu tenho menor concentração de soluto, logo eu vou perder água por osmose e eu vou sofrer a chamada plasmólise. Nessa situação, eu estou perdendo água, eu estou murchando. E lembra que ficar no estado túrgida, para mim, como célula vegetal, é a situação ideal porque me garante sustentação? Então, olha só, eu estou perdendo água, eu estou murchando. E isso altera não só a sustentação da minha célula, como faz com que a membrana plasmática fique solta em algumas regiões da parede celular. Então, é como se a célula vegetal sofresse um deslocamento. É como se a gente tivesse a membrana e a parede coladinhas, mas quando eu vou murchando, elas não conseguem se sustentar. Então, elas vão se separando em determinadas regiões. E isso a gente chama de plasmólise, quando eu tenho uma separação da parede celular da membrana. Então, plasmólise é o processo de separação da membrana com a parede celular, tá? Então, eu digo que a minha célula, ela não ficou murcha, ela ficou plasmolizada, tá? A murcha é lá na célula animal.